E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer o desjejum. Muita gente acha que o desjejum é aquele momento que você sai de um jejum intermitente de 16 horas, de 14 horas ou de 18, mas não, desjejum é aquele momento, a sua primeira refeição do dia, aquela sua primeira refeição quando você acorda, mesmo que tenha sido somente o jejum da hora que você dormiu ali, aproximadamente 8 horas, se você comeu um tempo antes, 10 horas. Enfim, é a sua primeira refeição do dia. Então, antes da gente continuar, lembre-se de se inscrever aqui no canal para continuar sempre por dentro dos vídeos e receber eles em primeira mão e curtir esse vídeo para ajudar ele a chegar para mais pessoas. O desjejum tem uma função importantíssima na nossa saúde porque ele regula como o nosso corpo vai funcionar o resto do dia. Isso mesmo, diversos estudos já mostraram como a primeira refeição do seu dia impacta na sua saciedade, na sua disposição e na sua vontade de comer outros tipos de alimento ao longo do dia. Então ele é importantíssimo. A gente vai começar falando aqui a primeira coisa que você tem que fazer quando você acorda. A primeira coisa que você tem que colocar dentro do seu corpo quando você acorda, que é água. Hidratar. Muitas pessoas têm o costume de, primeira coisa que ela faz no dia, quando ela põe o pé no chão, ela vai lá na cafeteira, liga a cafeteira, faz um café e o café é a primeira coisa que ela coloca para dentro do corpo dela no dia. Mas isso não é uma boa opção, começar o dia bebendo café. Por quê? Você passou ali aproximadamente 8 horas dormindo, assim eu espero, e essas 8 horas você passou sem beber água, mas o seu corpo continuou funcionando, obviamente num estágio mais lento, né? Você estava ali dormindo, mas seu coração continuou batendo, o seu cérebro continuou com atividade cerebral, seus órgãos continuaram funcionando, você continuou produzindo hormônios, então você continuou circulando sangue no seu corpo, continuou reparando tecidos, seu corpo continuou funcionando por 8 horas, só que você passou uma janela de 8 horas sem beber água. Tá tudo bem, nós fomos preparados para dormir esse período, mas nós não fomos preparados para acordar tomando café. O café, ele também é diurético, e ele sendo diurético, ele faz com que você perca mais água. Então, quando você acorda de manhã, você está desidratado. Seu corpo ele precisa começar a repor água e preparar para o longo do dia também. Então, a primeira coisa que você faz no seu desjejum, a primeira substância que você coloca para dentro do seu corpo é água. Isso é importantíssimo. Uma recomendação que eu dou também para algumas pessoas que têm dificuldade de hidratar muito ou fazem atividade física, se você colocar um pouquinho ali também de sal integral, ajuda já a repor alguns eletrólitos, né, que são importantíssimos e que são presentes no sal integral, a também ajudar a sua hidratação realmente ser completa. Pois quando a gente sua, né, na transpiração, seja urina ou qualquer outra forma que a gente perde eletrólitos, você também está perdendo sal. Você já percebeu que sua lágrima é salgada? O seu suor ele é salgado? Por quê? Porque tem sal nele. Então são sais minerais e com o sal integral você consegue ajudar a repor ele um pouquinho. Se você beber também sal com a água ao longo do dia, ótimo, mas essa primeira do dia é importantíssimo e é assim que eu faço. Bebeu sua água, espera um tempo, aí sim você pode ir para o seu café preto ali, né? Obviamente sem açúcar. Depois a gente vai para os alimentos sólidos. Ou se você ainda não quiser beber o café, ok, deixa ele depois, mas água primeiro, depois vamos lá para os alimentos sólidos. É importantíssimo aqui deixar claro, né, que diversos estudos já mostraram a importância de você sair do desjejum nessa primeira refeição do seu dia, ser uma refeição, primeiro, rica em proteína, rica em fibras, baixa em carboidratos refinados e açúcar, para que o seu corpo ele se sinta mais saciado, não só depois do café da manhã, mas também ao longo do dia, e também não dê um pico de insulina, que é um hormônio que, quando ele reconhece que tem muito açúcar, né, chegou ali na corrente sanguínea, ele é produzido e a insulina faz com que você, ele ajuda a retirar essa glicose da corrente sanguínea, mas ela faz com que você estimule o armazenamento de gordura e também tem uma hipoglicemia de rebote, que é aquela letargia de quando você come muito açúcar, né? Você já começar ali seu dia comendo um biscoito, bolo, pão, alguma hora depois, 2 horas depois, você tem que começar a tomar café, porque já vai dar aquele cansaço. Então, começar o seu dia comendo proteína, e a fonte mais fácil de comer proteína de manhã são os ovos, né? Já postei isso diversas vezes lá, falando assim, não tem nenhum alimento que bate a praticidade e a quantidade de nutrientes no ovo. Por quê? Porque ele é muito prático de fazer. Óbvio, carnes, vísceras são ótimas fontes de proteína, mas se fritar um bife de manhã ou fazer um fígado, começa a ficar mais difícil. Um ovo, você pode fazer ele cozido, mexido, frito com um pouquinho só ali de manteiga ou de azeite. Você pode comer ele com queijo, você pode comer ele com bacon, você pode comer com ervas, né, com orégano, com tomilho. Você pode fazer omelete.
Você tem diversas formas de comer o ovo e todas elas são muito práticas e fáceis, né? Principalmente jogar ele na panela ali com um pouquinho de manteiga e fazer ele mexido. O ovo, ele tem diversas vitaminas, diversos minerais, diversas gorduras essenciais para o nosso organismo funcionar bem e, obviamente, ele tem proteína. Nosso corpo ele não consegue produzir os aminoácidos que a gente consegue aí na proteína do ovo e da carne. A gente precisa comer essa proteína. Por outro lado, nosso corpo consegue produzir glicose para funcionar e ele também consegue produzir gordura, mas ele não consegue produzir proteína. Consegue produzir alguns tipos, outros não, por isso que a gente tem que conseguir elas no alimento. Então, ovos, excelente maneira de você começar o seu dia, né, comendo essa proteína. Tem estudo que mostra que a ingestão de proteína no café da manhã, quando ela é mais alta, ou seja, se você conseguir comer ali alguns ovos no café da manhã, você passa o resto do dia já se sentindo mais saciado. Isso mesmo, só de você comer mais ovos no café da manhã, mais proteína no café da manhã, você já regula como vai ser o seu almoço, como vai ser o seu jantar e como vai ser a sua vontade de comer ali até entre as refeições. Comer bastante fibra, né? O que são as fibras, né? As fibras elas estão presentes ali nos vegetais, nas frutas e nosso corpo não consegue digerir essas fibras, mas elas são o alimento da nossa flora intestinal. Isso mesmo, elas são alimentos pré-bióticos. Então comer frutas ou vegetais, e mais fácil no café da manhã, mais tradicional, são comer as frutas no café da manhã, faz com que essas bactérias sejam alimentadas e essas bactérias boas fazem com que a gente tenha uma boa digestão, fazem o nosso intestino manter os movimentos peristálticos, né? Um movimento que ajuda o alimento a circular pelo intestino. Ele faz com que a barreira do intestino seja protegida para não passar nada de toxina, né, de substância que a gente não quer ser absorvida no corpo para dentro do corpo, então ele ajuda a formar essa barreira. Então é importantíssimo alimentar também essas bactérias passaram ali um tempo sem comer e você vai lá e ajuda colocando fibras. Então comer bastante frutas in natura, né, nada de, eu vou fazer um suco de maçã, suco de uva. Não, você come a maçã, come a banana, come o mamão, come a manga, come frutas de acordo com a sua região, de acordo com a estação do ano. Mas tem frutas que são mais fáceis de conseguir, tem frutas que são mais baratas em algumas épocas do ano. Então, dando preferência aí para as frutas que são da época da estação, você vai pagar mais barato, provavelmente elas vão ter menos agrotóxicos, porque elas já são da época, você não precisa colocar agrotóxicos para crescer manga numa época que é de colher manga. Então, você vai comer uma fruta ali mais natural possível. Quando você come as frutas inteiras em pedaços, né, assim, sem triturar elas, sem fazer vitamina, sem bater, você inclui também, né, obviamente junto com os ovos, a mastigação. A mastigação, ela está muito relacionada com a nossa saciedade. Quanto mais você mastiga, mais tempo você passa saciado, né? O seu corpo começa a liberar hormônios falando assim, olha, veio bastante alimento. Essa pessoa teve que mastigar bastante. Então isso é muito relevante para como você vai se sentir ao longo do seu dia. Agora, se você come alimentos fofinhos e fáceis de mastigar, né? Um pão, um bolo, se você come carboidratos refinados que dão um pico de insulina, se você coloca açúcar no seu café, ou mesmo se você come uma vasilha de cereal, né, leite e cereal, ou mesmo uma vasilha de aveia com leite, com mel, você está mandando somente açúcar para o seu corpo. E numa mastigação muito pobre, né? 2, 3 mordidas num bolo e já está dentro do seu estômago. Então, você está fazendo com que você tenha um pico de insulina, estimulando o armazenamento de gordura. Você está estimulando armazenamento de gordura visceral. Isso faz com que você futuramente tenha uma síndrome metabólica. Você está provavelmente comendo alimentos ali com alta densidade calórica, porque todos esses alimentos que eu citei aí com farinha, eles têm alta densidade calórica, ou seja, um pedacinho deles tem muito mais calorias do que uma manga, do que uma maçã, ou mesmo do que os ovos que você comer. Pouquíssima mastigação. Então, vai fazer com que o seu corpo todo desregule. Algumas horas depois, você já vai começar a sentir letargia e depois fome. E aí, no meio da manhã, você, tô sentindo uma fominha, vou ter que fazer um lanche. Nosso corpo, ele não precisa fazer essa quantidade de lanches que a indústria alimentícia fala para você fazer. Tá aqui essa barrinha para você comer no lanche no meio do seu trabalho. Tá aqui essa outra barrinha, esse outro snack, esse outro pacotinho de biscoito para você comer no seu lanche da tarde. Se você faz boas refeições, principalmente se você faz um café da manhã rico em proteínas e fibras, você faz com que o seu corpo, ele vai comer somente no almoço. Você vai passar essa janela ali
de 4 horas, 5 horas, só hidratando, somente bebendo água. No almoço você vai lá e come novamente, né? Um outro vídeo falar aí sobre o almoço. Nós estamos focando agora só aí na primeira refeição do dia. Então, como você come essa primeira refeição determina muito o seu dia. Diversos estudos aprovaram isso e eu quero que você que já fez essa mudança, comente aqui embaixo o que você sentiu. Eu quero que você que não fez essa mudança, o que você achou, se você tem dificuldade em algum ponto, pode comentar aqui embaixo também, que eu quero te ajudar a mudar, a sentir mais disposição no seu dia, sentir mais energia, não sentir essa letargia de comer muito carboidrato, não sentir fome o tempo todo, então se sentir uma pessoa mais bem disposta aí como um todo. E envie esse vídeo para as pessoas se conscientizarem mais sobre a primeira refeição do dia, a importância de comer aí mais proteínas e mais fibras para poder não só ficar com um corpo mais saudável, mas também melhorar a disposição delas e isso virar um ciclo virtuoso de várias coisas positivas. Até a próxima, pessoal!